Fiocruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Para isso, os pesquisadores teriam que ceder a patente. Se você cede o direito de patente ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Por não querer abrir mão da patente, não foi só a Fiocruz que se recusou a atestar a eficácia da substância como remédio. Os pesquisadores contam que procuraram 4 hospitais, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa 4 vezes. Mas até hoje não conseguiram autorização para produzir a pílula em larga escala para o tratamento do câncer. Diziam que eu tinha que arrumar dados clínicos. Eu pedi um hospital governamental que eu pudesse fazer. Estou esperando até hoje. Foi o professor Gilberto quem coordenou as pesquisas, que começaram na década de 90. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Apenas a radioterapia para dar uma qualidade de vida melhor para ela nos últimos dias de vida dela. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. Por isso, decidiu produzir a pílula. Saiu de Santa Catarina, onde mora, e ficou 4 meses em São Carlos para aprender com o professor Gilberto. Montou o próprio laboratório em casa e passou a distribuir as cápsulas de graça. O corretor de imóveis de Blumenau foi uma das pessoas para quem Carlos entregou as cápsulas. Ele diz que nunca pagou nada pelas pílulas. Não, de jeito nenhum. E quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com um câncer no fígado. Perdeu 11 quilos em uma semana. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Só que no fim de julho, por uma denúncia anônima, a polícia e a vigilância sanitária apreenderam todo o material. Carlos foi preso e ficou 17 dias na cadeia em Blumenau. Conseguiu um habeas corpus e hoje responde em liberdade pelo crime de falsificação de produtos medicinais. Se com tudo isso que nós estivéssemos fazendo pudéssemos ter ajudado uma única pessoa, tudo teria valido a pena. Mas felizmente conseguimos ajudar muitas outras pessoas mais. Pacientes com câncer têm entrado na justiça para conseguir uma substância desenvolvida no Instituto de Química da USP em São Carlos. Ela tem apresentado resultados positivos contra a doença. O comerciante sobreviveu a 5 tumores. Fez 3 cirurgias, a última em Jaú, para reconstruir a bexiga com parte do intestino. Mas antes de ser operado, passou 1 ano e meio tomando cápsulas desenvolvidas por um pesquisador do Instituto de Química da USP em São Carlos. Segundo ele, com a substância, o câncer não evoluiu. À medida em que comecei a tomar essas cápsulas, não ardia mais, não sangrava mais. Então, quer dizer, deixa a gente muito mais tranquilo. Os estudos com a substância fosfoetanolamina sintética começaram na década de 90. Feita à base de princípios ativos presentes no shampoo e também no refrigerante, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nas células doentes, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. Durante mais de 20 anos, as cápsulas foram distribuídas no laboratório para quem tivesse os sintomas da doença. Só que em junho do ano passado, uma portaria publicada pela diretoria do Instituto de Química da USP impediu a produção e a distribuição da substância. Toda a pesquisa, quando ela passar a ser entregue
para seres humanos, nesse estágio, que ela tem que estar com todos os registros nos órgãos competentes para ser distribuída para a população. O pesquisador da USP, Salvador Claro Neto, disse em entrevista ao G1 que eles procuraram os órgãos responsáveis, mas encontraram dificuldades. O Instituto tinha uma parceria com o Hospital de Jaú e fornecia a substância fabricada em São Carlos a um custo de menos de 10 centavos por cápsula para os testes clínicos nos pacientes. Na época, as regras para pesquisa eram diferentes e o grupo de pesquisadores tinha uma autorização do Ministério da Saúde. Mas o acordo não deu certo e pessoas atendidas no hospital começaram a procurar pela universidade para conseguir a substância. Os pesquisadores fizeram outras parcerias, mas como não conseguiram que um hospital fizesse os testes clínicos, a Anvisa não deu registro. Depois que a portaria do Instituto de Química da USP entrou em vigor, impedindo a produção e a distribuição das cápsulas, pacientes, inclusive de fora do estado de São Paulo, passaram a entrar com ações na justiça. Quase todos os dias, a Vara da Fazenda Pública aqui em São Carlos tem recebido novos processos. Só esta advogada está cuidando de 20 casos. Ela até agora conseguiu liminares da justiça para que os pacientes voltem a receber a substância. Tem diversos testemunhos de cura, melhora de qualidade de vida, os testemunhos também que diminui a dor, diminui o cansaço, da vitalidade. Há 5 anos, este gerente de vendas descobriu um nódulo na garganta. Passou a tomar a substância e o tumor parou de crescer. Só que com a decisão do Instituto de Química da USP, ficou mais de 1 ano sem as cápsulas e o nódulo aumentou de tamanho. Em junho, conseguiu uma liminar para retomar o tratamento. É um medicamento, um marcador de células que pode fazer bem a muita gente, não só a mim, não só esse grupo de pessoas que se predispõem a isso. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica afirmou que há indícios positivos dessa substância contra o câncer, mas os médicos não vão prescrever sem o registro da Anvisa. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não respondeu especificamente sobre essa substância. Informou apenas que antes de um remédio ser registrado e comercializado, é necessário fazer uma série de avaliações, como, por exemplo, comprovar a segurança e a eficácia. E aumentou o número de pessoas que entram na justiça para conseguir cápsulas para o tratamento de câncer. Essas pessoas querem a substância que é produzida pelo Instituto de Química da USP em São Carlos. Gente do Brasil inteiro tem ido atrás de informações sobre essa pílula. O dia a dia do professor aposentado tem sido assim. No mínimo 50 ligações, fora os e-mails de gente de todo o país querendo saber como é que faz para conseguir as cápsulas. Todas as pessoas que me ligam ou que me pedem um remédio, eu não posso fazer mais nada, porque não sou eu mais quem tem a posse desse remédio. Esse remédio só pode ser conseguido por via judicial, interpelado junto à universidade. Eu não tenho como fazer. Ele também tem recebido e-mails com propostas de empresas e instituições interessadas em produzir a pílula. Só nessa semana ele recebeu contato de uma empresa de Portugal e de uma professora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. A minha maior preocupação é que isso fuja das nossas mãos. Não que existe um sentido de posse, mas é um trabalho desenvolvido no país. Repercussão também no nosso portal de notícias. As matérias sobre a fosfoetanolamina estão entre as mais vistas e curtidas do G1. E 2 comunidades foram criadas nas redes sociais. Os estudos com a fosfoetanolamina sintética começaram na década de 90, coordenados pelo pesquisador. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. E essa repercussão toda está interferindo, inclusive, na rotina dos pesquisadores aqui do Instituto de Química da USP. Tanto que a diretoria não permitiu que a gente gravasse dentro do laboratório onde as pílulas são fabricadas. Só nos últimos 20 dias, a universidade recebeu 20 novas decisões judiciais. E até agora tem produzido cápsulas para atender a 200 liminares já concedidas pela Justiça. Essa grande quantidade de pedidos fez com que a USP publicasse esse comunicado no site da universidade. No documento, lamenta os inconvenientes que causou às pessoas que queriam a substância, mas alega que precisa cumprir a legislação. Isso porque desde o ano passado publicou uma portaria impedindo a distribuição. Hoje, as cápsulas são produzidas e fornecidas para atender às demandas na Justiça.
No escritório da advogada que tem conseguido as liminares, o telefone não para. São 100 ligações por dia. Só de hoje até amanhã, ela deve entrar com 18 novas ações. A justiça tem nos surpreendido, porque ela tem sido assim muito rápida, tem dado todas as liminares, nós temos êxito e assim num prazo bem curto. Com tantos pacientes interessados e se mobilizando, o pesquisador espera que as cápsulas sejam analisadas pelos médicos e aprovadas como remédio. Nossa parte a gente já fez, que era colocar esse medicamento de pé. O pesquisador ressaltou que a cápsula não é eficaz em pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia. Isso porque a substância ajuda o sistema imunológico a combater o câncer. Mas quando a pessoa passa por um desses tratamentos, a defesa do organismo fica comprometida. Muitas pessoas foram hoje na USP em São Carlos em busca da substância que pode tratar o câncer. É o primeiro dia útil depois que o Tribunal de Justiça voltou atrás na decisão que tinha suspendido mais de 700 liminares. Esse saquinho de cápsulas por aqui ganha um peso muito maior do que as 30 gramas do pacote. Cenas como essa se repetiram hoje no Instituto de Química da USP de São Carlos. Com liminares da Justiça, essas pessoas voltaram a ter o direito de receber a fosfoetanolamina sintética, substância usada para o tratamento alternativo do câncer. Uma nova chance para pacientes como José Luiz, que tirou um tumor da perna, mas agora descobriu nódulos no pulmão. A minha quimioterapia estava marcada para o dia 16/9. E no começo de setembro eu comecei a ter contato com esse assunto através das redes sociais. E eu pesquisei muito, eu fui muito a fundo no assunto. Vou sair daqui e já vou tomar minha primeira cápsula. Eu tenho 3 filhos, lindos, e eu quero ver meus netos. As liminares de mais de 700 pacientes que lutam por esse tratamento foram suspensas desde o fim do mês passado, quando o Tribunal de Justiça entendeu que, por não ter sido testado oficialmente em humanos, a substância não tinha efeito comprovado no combate a doenças. Na quinta-feira da semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou a liberação do composto para uma paciente do Rio de Janeiro. E no dia seguinte, o Tribunal de Justiça reconsiderou a decisão. As liminares voltaram a valer e teve até fila na universidade. Foi preciso distribuir senhas. Para essa obstetra que hoje se dedica a cuidar da irmã com câncer, o papel nas mãos tem um grande valor. Tá aqui, ó, uma senha número 29. Acreditando mais do que nunca. Então é hashtag eu acredito que isso aqui veio me trazer nova esperança para quem já venceu literatura. É importante lembrar que a fosfoetanolamina não tem registro na Anvisa e ainda não passou por todos os testes necessários. Com a decisão do TJ, a USP tem que avisar as pessoas que procuram pela substância de que ela não é um medicamento. Mas nada disso parece ser um obstáculo para quem vê nessas cápsulas a esperança de melhorar. Quem tem essa doença, um copo d'água é esperança. E não falta incentivo de quem diz já ter visto de perto os resultados da substância. A Márcia veio ao instituto só para dividir com essas pessoas a história do sogro. O médico falou que ele tinha 1 mês de vida, a gente começou a dar um remédio para ele. Ele viveu assim 10 anos bem vividos, né? E a causa da morte dele não foi o câncer, né? A Tatiana e o Sérgio vieram buscar o composto para a filha Júlia, de 14 anos. Ela começou a tomar a fosfoetanolamina há 40 dias, depois que o câncer evoluiu. Tentamos tudo, assim, químio, transplante, abriu, fechou e deu metástase no abdominal dela, no abdômen. E há 40 dias atrás eu fiquei sabendo que não tinha mais o que fazer. O quadro ficou tão grave que até a quimioterapia parou de fazer efeito. E o professor Gilberto mandou a medicação para a Júlia. Isso foi numa quarta-feira, a Júlia estava bem debilitada, com diarreia, vômito, muito ruim mesmo. Porque ela tinha acabado de sair da quimio recentemente, fazia 3 dias. Ela voltou para a escola na segunda-feira. E ela assim foi aos poucos, ela começou a ter apetite, ela engordou, estava com 36,700, está com 40 quilos e 100 gramas, pesei quinta-feira no retorno do oncologista e a Júlia está muito bem. Mas se por um lado o momento é de otimismo, ele também é de apreensão. Será que a estrutura da USP e a quantidade de matéria-prima vão dar conta de tanta demanda? A nossa preocupação agora, até pelas informações que nós recebemos hoje, haveria um número limitado de cápsulas para a concessão das liminares que estão aqui hoje. São 60 cápsulas por liminar.
Então, as pessoas teriam aí em torno de 15, 20 dias de utilização das cápsulas. E essa conversa, para quem está aqui hoje, vai voltar daqui 15, 20 dias. Então, como é que o Estado vai se posicionar nesse meio, né? Nesse momento agora, né? A USP divulgou hoje um comunicado afirmando que os mandados judiciais vão ser cumpridos, mas que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender a centenas de liminares. Aos 68 anos, Dona Alcilena Cincinnatus descobriu um câncer agressivo em estágio avançado. A doença começou no pâncreas e já tinha se espalhado até o fígado. Muitos vômitos, às vezes o dia inteiro, não tinha remédio que desse. E dor, muita dor. Desde a descoberta da doença, Dona Alcilena passou a tomar cerca de 30 remédios diferentes por dia durante um ano, inclusive 4 tipos distintos de quimioterápicos, mas nenhum deles foi suficiente para parar o crescimento do câncer. Ela só parou de tomar todos esses medicamentos no mês passado, quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer para deter a doença. E ele falou muito carinhosamente comigo: Rosane, não tenho mais nada para fazer. Agora a gente tem que dar suporte e qualidade de vida para ela. Mas como assim? Não aceito isso. Não aceito, a gente tem que lutar até o final. Rosane e o irmão começaram a pesquisar outras possibilidades de tratamento para a mãe. Por meio de um tio que mora nos Estados Unidos, tomaram conhecimento de uma substância descoberta por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo. E foi aí que nós começamos uma busca incessante na internet para saber mais a respeito. Conhecemos os cientistas, né, que fizeram a fórmula, ouvimos depoimentos de pessoas que faziam tratamento, sabe? Não foi uma coisa assim de ouvir, eu ouvi falar que isso melhora. Não, nós falamos com as pessoas que realmente estavam usando essa substância e que tiveram resultados positivos. A substância tem um nome complexo: fosfoetanolamina sintética. Ela foi desenvolvida há mais de 20 anos nos laboratórios da USP e vinha sendo usada de forma experimental por centenas de pacientes. Para a droga ser vendida ou distribuída aos pacientes com câncer, faltam etapas importantes, como mais testes e a aprovação das autoridades brasileiras. A droga é a combinação de uma substância muito comum utilizada em shampoos de cabelo, chamada monoetalonamina, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. A mistura dessas duas substâncias gera a chamada fosfoetanolamina, uma versão sintetizada de uma molécula existente no nosso organismo. Antes de entrar na corrente sanguínea, a cápsula é metabolizada no fígado. O composto agiria como uma espécie de marcador para as células cancerosas. Com isso, seria mais fácil para o sistema imunológico do corpo combater a doença. Você tem isso o tempo todo dentro de você, porque essa mesma substância é fabricada em célula de músculo longo e fígado. E é bobagem a gente dizer que é uma substância inédita. Isso já tem publicação do mundo inteiro. Nós fizemos uma síntese onde a substância tem altíssimo grau de pureza e altíssimo rendimento de reação. O professor aposentado Gilberto Orivaldo Chierici foi o responsável pela descoberta da cápsula. Hoje ele trava uma batalha para que a substância seja reconhecida e adotada. Eu sou um químico, eu não fiz testes médicos. O que acontece é que esses pacientes te trazem o retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico. Ele disse: olha, meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. As cápsulas eram fornecidas pela universidade até o ano passado, mas uma decisão determinou:
A expedição e distribuição das drogas com finalidade medicamentosa só poderiam ser efetuadas após a apresentação das devidas licenças e registros. Em outras palavras, como o remédio não tem garantia de ser seguro e nem aprovação das autoridades, não poderia mais ser distribuído. Na realidade, eu fui impulsionado a fazer isso. Porque todo mundo pegava lá, o hospital mandava pegar na minha sala. Era um convênio que nós tínhamos. Está registrado isso. Alguns dos pacientes com câncer resolveram entrar na justiça para conseguir a substância. Foi esse o caminho tomado pelo filho da dona Aucilena. Denis é advogado e conseguiu uma liminar que obrigava a USP a fornecer as cápsulas. Então ficamos aguardando o envio, que era feito pelo SEDEX, e nesse prazo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele decidiu cassar essa decisão com mais de 700 outras liminares também. Indignado com a decisão da Justiça de São Paulo, Denis decidiu recorrer à mais alta corte do país. Decidimos ajuizar uma medida no STF, porque entendemos que seria uma afronta à dignidade da pessoa, o direito à saúde, que é previsto na Constituição Federal. Então, fomos bem-sucedidos. De uma hora para outra, a USP passou a receber decisões liminares que obrigam a dar a substância aos doentes autores das ações. Até este sábado, eram 742 liminares. Mas como explicar que a Justiça tenha determinado a liberação de uma substância ainda não aprovada? Essa especialista explica que a decisão levou mais em conta o direito do doente. Nós temos uma confusão de princípios fundamentais. De um lado, nós temos a Lei 6360, de 1976, que veda a comercialização e a entrega de um medicamento não registrado na Anvisa. E, por outro, nós temos o direito à saúde, que tem respaldo na Constituição Federal em legislação complementar. A polêmica se dá porque não há garantias de que a cápsula funcione, nem de que tipo de efeito colateral ela pode provocar. É para isso que os testes são feitos. Por outro lado, os doentes têm pressa. Há uma semana, dona Aucilena estava assim, muito debilitada. Não conseguia nem andar. Vomitava muito e precisava tomar morfina 4 vezes ao dia para amenizar as dores. Fizemos uma nova visita poucos dias depois que ela começou a tomar as cápsulas. Encontramos a dona de casa assim, mais bem disposta. Ela surpreendeu a nossa equipe ao descer as escadas sozinha. Mesmo com uma sonda para alimentação, ela afirma que se sente bem melhor. Tomara que continue assim, né? Dona Aucilena toma a substância 3 vezes por dia. A recuperação dela ainda precisa ser confirmada por exames clínicos. Na internet, não faltam depoimentos de quem se diz curado depois de usar a fosfoetanolamina sintética. Quando fez 40 dias que eu estava tomando a fosfo, fui chamada para fazer uma cirurgia e o tumor foi para a biópsia e deu negativo, eu já não tinha mais câncer. A fosfo havia destruído as células cancerosas. Como todos vocês, eu tenho um sonho, que essa medicação seja liberada, pois se para mim foi a cura, com certeza para muitas outras pessoas também será. Neste vídeo, um médico que faz parte do grupo de pesquisa da USP garante, diferente da quimioterapia convencional, o uso da substância não traz efeitos colaterais. Ele vai exatamente agir somente em cima das células cancerosas. Nós estamos pedindo para que liberem as fases clínicas de um composto brasileiro, de pesquisadores brasileiros. O diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem uma opinião bem diferente. Atualmente, nenhum paciente deve receber essa medicação. Essa medicação
não é aprovada para uso em pacientes com câncer, ela não foi testada clinicamente, então o médico nenhum está autorizado a prescrever esse tipo de medicação. A universidade afirmou que a substância não é um remédio, que ela foi estudada como um produto químico. E esclarece, não há registro e autorização de uso dessa substância pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A USP também afirma que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender às centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Neste fim de semana, a universidade decidiu que só fará a entrega das cápsulas pelos correios. Ou seja, quem conseguiu na justiça o direito de receber a substância vai precisar esperar que ela chegue em casa. O presidente da Anvisa reforça que não há sequer um processo para que a substância seja reconhecida oficialmente pelas autoridades. Como se trata de um desenvolvimento no país para uma doença grave como é o câncer, processos como esse tipo aqui na Anvisa podem ter inclusive um tratamento prioritário, mas precisa chegar um pedido preenchendo todos os requisitos para que seja priorizado. Esses pedidos nunca chegaram aqui na Anvisa. Provavelmente não chegaram porque nunca foram realizados com esse medicamento ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 que são obrigatórios no mundo inteiro para que o medicamento seja registrado. Este defensor público do Rio de Janeiro prepara uma ação civil pública para garantir que todos os pacientes tenham acesso às cápsulas. Já tivemos acesso aos elementos de prova, tais como as teses científicas que discutem esta substância. Já temos conhecimento de um laudo toxicológico que indica que a substância ela não é tóxica. O professor Gilberto, que descobriu a cápsula, sonha com o dia em que a substância será acessível, aprovada e de graça para todos os doentes. Quanto custaria? Porque a gente vê hoje medicamento para câncer 2, 3, 4, 5 mil reais. Não sei. Alguém fez um cálculo aí dos gastos, 10 centavos. A patente vai ser doada a partir do instante que eu tiver a garantia que será doado gratuitamente. Ela será doada, ela não será vendida nem comprada. Ela será doada a quem assinar um documento que vai fazer o medicamento para doar. Primeiramente, doutor, eu gostaria que o senhor definisse para nós o que é essa substância que tanto se tem falado, que tanto se tem comentado e que, segundo a sua pesquisa, cura o câncer. Bom, essa substância é bom a gente começar por onde ela já existe. Ela não é nenhuma novidade, porque na realidade você a possui dentro do corpo. Essa substância é fabricada dentro de você para vários mecanismos, porque como o organismo humano é econômico, ele fabrica uma determinada substância que tem várias atividades. Uma delas é para reconhecer células diferenciadas. Então a diferença entre uma célula normal e uma célula diferenciada é que enquanto uma trabalha num sistema aerobicamente, ou seja, com o uso do oxigênio, a outra trabalha anaerobicamente, quer dizer, sem o oxigênio. Fazendo isso, elas têm uma diferença brutal com o subproduto gerado da queima do açúcar e também a sua replicação. Replicação quer dizer multiplicação. Vamos por parte. A célula aeróbica com oxigênio, ela produz 38 unidades de energia, chamada ATP. E a célula que não respira oxigênio produz somente 2 ATP. Ora, veja a diferença, 19 vezes menor. Ela entende que ela está num local, por exemplo, supondo o fígado, diferenciou uma célula no fígado.
ela entende que ela continua sendo uma célula do fígado que tem que continuar trabalhando. Como ela é alta consumidora de energia e baixa produtora de energia, ela usa um recurso, que é se replicar mais vezes. Por isso que o câncer cresce como uma célula normal, anormal. E o que acontece? O organismo, quando percebe isso, começa a enviar para essa célula mais energia, porque ela é altamente consumidora. E uma das maneiras dele livrar o organismo, ele envia a fosfetanolamina para lá. A fosfetanolamina chega, entra dentro da célula, vai na mitocôndria, que mitocôndria é a caldeira da célula, não está queimando direito, ele entra dentro dela, porque ela está paralisada. E o que acontece? Ela se manifesta, dá um tremor nela, assim, como se fosse um tremor. Ela se manifesta e entra num processo chamado, é importante observar, caspase. Quando ela gera caspase, é o sinal dela de suicídio, que ela tem que se morrer, porque é chamado apoptose, que é morte programada. Então ela entra em apoptose. Aí o sistema imunológico identifica, vai lá e destrói ela. É por tudo isso que o senhor declara que esse remédio não tem um efeito paliativo, ele é curativo? Exatamente, porque ele não vai melhorar as condições do tumor ou do paciente. Ou eles terminam ou não. E até agora nós não conseguimos ver célula que não cede. Atento a um detalhe. Lembre-se que nós falamos que a pessoa tem que ter o sistema imunológico intacto. Tá? Isso significa o seguinte, que a pessoa tem a condição de si própria defender. Porque marcar a célula, ela vai. Sem sombra de dúvida, não escapa uma que ela não marque. É válido para todo tipo de câncer? Olha, é uma pergunta capciosa que você fez e, ao mesmo tempo, nós imaginamos que existem milhares de células diferenciadas. Não. A célula que existe, ela é aeróbica ou anaeróbica. Só essas duas. A diferenciação, quem faz, é esse sistema que eu acabei de citar para você. Se é anaeróbica, ela é marcada. Se é aeróbica, o organismo, a fosfamina nem percebe por ela. Ela faz um trabalho que o organismo, de uma certa maneira, naturalmente já consegue fazer. Exatamente. Ela é uma imitação, ou imitação não, ela é uma complementação do que o organismo faz em você. Como é que o início desse projeto, no momento que o senhor fez essa descoberta, o senhor começou, muitas pessoas já usaram esse medicamento, já teve resultados, o que está travando agora o andamento de todo esse processo para que isso vire um medicamento realmente disponível no mercado? Bom, quando foi iniciado, nós iniciamos com autorização do Ministério da Saúde. Não havia Anvisa. E as necessidades que tinham na época eram diferentes das leis atuais, ou seja, da atualização. Eu diria que falta você ter os dados clínicos disso. Os dados clínicos têm 2 ou 3 fases, que essa não tem mais como a gente fazer, porque não depende de nós, depende de médicos e de hospitais. Quer dizer, é a fase seguinte que já não deveria estar nas nossas mãos. Como isso não foi iniciado, a gente se preocupa, porque chegamos até aí, curou um monte de pessoas, ou muita gente, e o resto, como faz? Se tem que ter uma burocracia para atender a própria Anvisa, necessita fazer dados clínicos. E é exatamente isso que eu acho que
a única coisa que falta no momento. O HCB de Cachoeira do Sul, inclusive, é um hospital que está sendo, né, sondado para que ocorra essa etapa da sua experiência, da sua pesquisa, e por isso até a equipe de Cachoeira do Sul, a provedoria do HCB, a direção do HCB e o próprio prefeito Neron Viegas vieram a Porto Alegre para lhe receber. E existe uma expectativa muito grande, eu acho que também dos gaúchos de todo o Brasil, com relação ao andamento, à conclusão desse projeto para a disponibilização do medicamento, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que existe uma expectativa muito grande, mas você fala como se só os Rio Grande do Sul sofresse dessa situação. Eu acho que não. Acho que o mundo sofre. Então eu acho que a gente deve abrir, nesse sentido, vários rios grandes. Qualquer estado do país ou qualquer lugar recanto, inclusive, por que aqui? Porque a iniciativa, a gente sempre diz que iniciativa é uma coisa e acabativa é outra. Eu acho que é um estado de acabativa. Então eu acho que começa por aqui porque a situação permite que faça isso. O senhor está esperançoso, eu acho que dá para ver isso pela receptividade que o senhor teve aqui no estado? Nem é esperança, minha filha. Eu acho que esperança é uma palavra meia perigosa. É certeza. Confiante? Não, certeza. Certeza? Porque não tem porquê não acontecer. Você me entende? Então eu acho que é um negócio que é para todo mundo, não é meu mais. Inclusive ele já foge das minhas mãos. Quer dizer, eu fui até onde eu devia ir, além do que eu deveria, ousei demais, mas agora não sou eu que dou a palavra final. E por que o senhor acha que, com tudo isso, com a dimensão desse projeto, com o alcance desse projeto, até agora ele não deslanchou, ele foi podado, ele foi boicotado, ele foi de uma certa maneira, né, contornado para que não acontecesse? Bom, eu não acredito em teoria da conspiração, mas o que eu acho é que ele deve afetar alguns interesses que eu confesso para você que eu desconheço, porque eu nunca dei um valor para isso. Eu acho que essa substância, ela não pode ser valorizada. Você não pode dar um valor para ela, porque a vida humana é um negócio muito especial. E sempre tem uma pessoa que é muito importante para outras. E eu acho que é isso que é o valor que ela tem. Ela pode dar alívio, pode dar uma esperança para muita gente que necessita. E como é que está sendo para o senhor agora, sabendo dos efeitos dessa medicação e sabendo que muitas pessoas que já experimentaram, de uma certa maneira, agora não estão podendo contar, e muitas pessoas que ainda não experimentaram, que não contam com esse medicamento? É complicado você fazer isso, porque eu nunca imaginei na minha vida que houvesse qualquer empecilho que as pessoas tivessem acesso. Tanto que ela nunca foi cobrada nenhum centavo. Nem ninguém nunca financiou. Sempre quem financiou fui eu. E eu não financiei porque eu sou caridoso, porque eu sou bonzinho. Porque eu queria ver se eu conseguia que o maior número de pessoas pudessem usá-la para aliviar desse mal tão cruel que é. Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor acha que agora é efetivo esse projeto? Se não for aqui, eu tenho sempre uma brincadeira que eu faço. Por minha culpa, por tua culpa, ou por culpa de ninguém, ele vai. A fosfomina vai. Ela é maior que eu, maior que você, maior que o Rio Grande, maior que o país. Ela é maior que coisa, é um serviço para a humanidade. E não sou pretensioso, porque acredito que como a fosfomina, deve ter centenas de outras coisas que aliviam uma porção de males, né? E só falta alguém chegar e pôr de pé. Eu acho que eu consegui pôr de pé a fosfomina. Agora é um negócio que foge das minhas mãos, né? Porque se eu tivesse o controle, bem que eu faria. Já estaria no mercado à disposição de todo mundo.
no cesto para você chegar e apanhar. Afinal de contas, tem um negócio muito grande dentro de mim, que é, eu sou brasileiro e eu não sou gaúcho, paranaense ou paulista. Então, qualquer lugar que você me levar desse país, eu falo a sua língua, eu conheço o teu costume e conheço a tua história, porque eu gosto de estudar o Brasil.